O dólar atingiu aí uma das maiores cotações dos últimos 12 meses, atingindo a marca de R$ 5,26, 27 centavos. Neste ano, só 2024, a moeda americana já se valorizou 8% e nos últimos 12 meses, essa valorização já atinge aí 7%. O que está fazendo o dólar passar por esse movimento foguete, né, subindo? Se você olhar o gráfico assim, tá? Vou pôr aí na tela para você ver, o gráfico tá assim apontando para cima. O que está fazendo o dólar passar por essa valorização intensa, né, subir de uma forma tão rápida como um foguete? Quais são as consequências para os seus investimentos? E se você ainda não tem dólar na carteira, quais são as formas que você pode utilizar para se expor também em dólar? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então vem comigo. Se você já acompanha aqui o meu trabalho, obrigado aí pela sua audiência, deixa o seu like se já conhece o conteúdo, e se você é novo no canal, segura a mão, assiste até o final. Se fizer sentido para você esse conteúdo, se inscreve no canal, curte e compartilha. Mas independente se você é novo ou não aqui, deixa para mim nos comentários. Você já tem dólar na sua carteira? Você investe em dólar? Você acha que é importante ter uma exposição em dólar na carteira? Deixa aqui para mim nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Mas por quê? Por que que o dólar tá subindo tanto? O que que tá acontecendo? Bom, a gente não pode descartar a iminente guerra que pode acontecer lá entre Israel e Irã, né? Então a gente teve o Irã atacando Israel através de drones e mísseis. Teve um ataque muito intenso. Israel conseguiu se defender de mais de 90% do ataque do Irã. E agora a expectativa é: Israel vai responder, vai atacar o Irã? Lembrando que nunca ocorreu uma guerra entre Irã e Israel, né, diretamente. Sempre teve conflitos indiretos através daqueles grupos Hezbollah e tudo mais, só que nunca teve um conflito direto. E todo mundo tem meio que pavor, né, o mundo todo, de quais os tipos de arma, principalmente o Irã tem, porque o Irã, ele pode ter uma bomba atômica ali, uma arma nuclear, essas coisas, e ele não divulga isso, isso não é aberto para o público, né, para os outros países, quais as armas que ele tem. E por que que o dólar sobe, né, quando tem essa tensão, essa iminente guerra que pode acontecer a qualquer momento? Porque as pessoas começam a buscar refúgio em países mais sólidos, mais firmes, não países emergentes como o Brasil. Quando eu falo pessoas, eu falo investidores. O dólar subir significa que as pessoas estão comprando dólar para tirar ele do país. Então não tem como aqui no Brasil eu fazer uma compra em dólar, não tem como eu ir no mercadinho comprar um café em dólar, não tem como, certo? Então a pessoa, se ela tá comprando dólar, automaticamente é porque ela tá devolvendo essa grana pro país de origem lá nos Estados Unidos, tá mandando pro outro país, tá? Esse é o principal problema. O que essa guerra do Irã e Israel pode afetar, né? Quais são as áreas globais que essa guerra pode afetar? Então, em primeiro lugar, o petróleo, ele sobe, né? O petróleo, ele é uma commodity que ele tem uma correlação muito positiva, muito intensa com essas questões geopolíticas. Então, o petróleo sobe, e o petróleo subindo também afeta muito aqui o Brasil. Segundo, outros países podem entrar nessa guerra, né? Então, Estados Unidos, China, Rússia, Coreia do Norte, esses outros países podem entrar na guerra e isso se tornar algo pior. A terceira guerra mundial, ninguém sabe, mas pode se tornar algo pior, tá certo? E aí grandes investidores começam a buscar economias mais sólidas, né? Lugares onde você tem economias mais robustas. Só que também a gente não pode descartar um segundo problema, que essa semana tá mexendo muito com os mercados, bolsa de valores, curva de juros, que é o cenário fiscal brasileiro, né? Então a gente já tem um governo falando que só vai conseguir entregar um déficit zero em 2025, né? Então, basicamente, né, é aquilo, você recebe X valor e gasta X. Então, o seu déficit é zero, né? Recebeu 1.000, gastou 1.000, ficou com zero na conta, né? O governo tá falando agora que em 2024 o déficit vai ser negativo. Então, a meta era entregar um déficit zero em 2024. O governo já tá falando outra coisa, falando que vai ser negativo em 2024 e que vai correr atrás de um déficit zero em 2025. E isso é muito grave, né? A economia de um país, ela é muito importante na tomada de decisão se você vai ou não investir naquele país. Eu até separei aqui duas manchetes, né? Então a primeira manchete da New Feed: até o Banco Central já admite que a meta do déficit zero em 2024 não será atingida. E a outra manchete: governo deve propor meta de déficit zero em 2025, tá certo? E por que que o dólar está se valorizando, né? E em virtude desses dois pontos principais, por que que o dólar está se valorizando é perigoso para nós? Como consumidor,
consumidores, como população, o principal perigo é a inflação, né? Então a gente tem a inflação, ela pode começar a escalar, subir demais. Aí você fala, mas o que tem a ver o dólar com o preço, a cotação dos produtos aqui? A gente precisa entender isso como um todo, né? Então, por exemplo, um produtor de arroz. O produtor de arroz, ele tem a opção de vender esse arroz e exportar ou manter o arroz aqui dentro, tá certo? E vender aqui dentro. Com a cotação do dólar se valorizando, ele tende a vender mais. Aí você pode falar, tudo bem, o governo proíbe isso, né? Uma política completamente distorcida, proibir a exportação. Aí o governo vai ter um problema na balança fiscal, o governo pode ter um problema de não ter oferta de produto aqui, porque os produtores podem não produzir. Então é um problema complicado, sabe? E o dólar influencia muito na inflação. E aí, influenciando na inflação, automaticamente influencia onde? Nos juros. Tá certo? Então a gente está hoje com o Copom, o Comitê de Política Monetária, num processo de corte de juros. A expectativa é que os juros alcançassem algo em torno de 9% no final de 2024. Mas com esse novo cenário, com uma inflação mais galopante, uma inflação pressionando em virtude de um dólar maior, pode ser que a gente não tenha uma taxa Selic mais em 9% no final do ano. Muda completamente o cenário. Mudando o cenário de uma taxa Selic de 9% no final do ano, a gente colocando isso em 10% ou em 9,5%, você muda o valuation das empresas na bolsa. E agora, por exemplo, tô até aqui com o Ibovespa aberto, ó. Olha só, Ibovespa tá indo, né? Você percebe aqui que o Ibovespa tá registrando alguns dias de queda, né? Aqui, ó, alguns dias de queda e 5% de queda nesses 5 pregões, praticamente 1% a cada dia, né? Então, o Ibovespa caindo hoje 0,5%, né? Então, todos esses fatores, né, advindo de um dólar maior, afetam, né, a economia brasileira e principalmente Bolsa de Valores, IPCA e Copom. Danilo, o que eu devo fazer com o meu portfólio hoje, né? Então, aqui vai alguns ensinamentos. Lembrando que todo vídeo que eu publico aqui no canal traz algum ensinamento, alguma coisa para você aprender, tá certo? Tem como conclusão alguma coisa aí para você aprender. Então, vamos lá. Primeiro ensinamento. Não invista pensando somente no agora, tá? A gente sempre tem que investir pensando no longo prazo. É óbvio que nós temos as nossas pequenas metas. Comprar um imóvel, casar, fazer uma viagem. Só que no cerne, a espinha dorsal da carteira de investimento sempre é para o longo prazo. Porque quando você olha para o longo prazo, você vai entender o segundo ponto. Nós vivemos em ciclos. Esse ciclo mais negativo, ele está sendo carregado desde lá da pandemia, né? Então lá desde 2020 a gente percebe um cenário econômico global meio conturbado. Embora a bolsa tenha se valorizado bastante, tá complicado, né? A economia americana, com taxas ali em torno de 5%, já tem gente falando que pode chegar a 8%. Como assim? A gente estava falando de parar, né? O ciclo de alta dos juros americanos, e agora já tem gente falando que pode chegar a 8%. Por quê? Porque os juros americanos começou a subir demais. Os juros no Brasil automaticamente sobe demais, os juros futuro, né? Então os investidores, eles sempre olham os juros do futuro, não os juros de agora, mas quanto que está sendo negociado os juros no futuro, né? E esses juros do futuro são negociados na bolsa. Então os juros futuros estão subindo demais, porque a expectativa de alta dos juros já é mais verdadeira, já começa a se consolidar por conta desses cenários que está se desenhando, tá certo? Então a gente vive em ciclos, agora a gente está nesse ciclo meio conturbado econômico, mas se você é um investidor de longo prazo, você vai ter resultado, é só você ter paciência, beleza? 2023 foi um ano muito bom para renda variável e para renda fixa. A galera já surfou muito bem o ano de 2023. Nós aqui na Triad Finance, a gente faz consultoria de investimento. Aliás, se você tiver interesse em fazer consultoria de investimento, me chama lá no Instagram, @Danilo Silva. Já segue a minha página lá, que tem conteúdo todos os dias, e me chama no direct, eu te apresento, a gente pode até marcar uma reunião, eu te apresento todos os detalhes sobre a consultoria de investimento. E a gente tem alguns clientes aqui que ficam meio com medo, tipo, pô, caramba, o que tá acontecendo, né? A bolsa tá zoada, não sei o que lá, tô perdendo dinheiro, né? Então, cara, não, pensa no longo prazo, calma. Eu falo pros meus clientes, se eu pudesse arrancar um home broker de vocês, eu arrancava, né? Que eles acessam todos os dias e acaba gerando essa ansiedade, tá certo? Sempre no longo prazo. Só que aqui eu quero dar uma dica importante, tá? Lembrando que esse vídeo ele tem um cunho educacional, não é uma recomendação de investimento. É importante que você passe por um processo de consultoria, mas essa minha dica importante que eu queria dar é o seguinte: se você ainda não tem IPCA na sua carteira, né, Tesouro IPCA, vá no Tesouro IPCA, é uma boa pedida, é uma boa oportunidade de investimento, então invista em Tesouro IPCA, que eu acho que agora vai ser um bom momento para investir, embora tenha problemas de marcação a mercado, tá? Tenha problemas de marcação a mercado ali dos títulos, né? Marcação a mercado basicamente quando o juro sobe, o preço do título cai. Só que você tem a recomposição do IPCA e a inflação, ela começa a sinalizar que pode subir mais nos próximos meses. Então, olhe para o Tesouro IPCA. E
se você não tem investimento em dólar na sua carteira, se você não investe em dólar, a minha sugestão para você é procure alternativas de investimento em dólar. Eu, para não deixar esse vídeo maior, né, um vídeo grande, eu já gravei um outro vídeo aqui no canal mostrando 3 formas muito simples de você investir em dólar. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse vídeo aqui agora, então esse vídeo vai estar aqui. Clica nele, assiste lá as formas e vê qual que fica mais adequado ali para você, mas tenha dólar na sua carteira. Lembrando que dólar não é sobre proteção, tá? Dólar não é proteger a carteira, mas é um investimento, é mais uma alternativa de investimento. Na minha opinião, eu acho que faz sentido sim ter no portfólio, tá certo? Não esquece, se você tiver interesse em fazer uma consultoria de investimento independente, sem vínculo com corretora, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário para o WhatsApp da empresa, mas se você quiser me segue no Instagram, me chama lá e me chama um direct lá que eu te respondo, tá certo? Bons investimentos para você, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até logo.